Palmeirense. Não é de ver que ele voltou ao Brasil. Danilo volante, ex-Palmeiras, ex-Nottingham Forest, saiu lá da Inglaterra e veio jogar no time do John Textor. Danilo foi apresentado no Botafogo e falou do Palmeiras. E a gente já viu o que ele falou. Tu estava um pouco receoso de voltar ao Brasil nesse momento e não voltar, no caso, para o Palmeiras, né, que é o clube que te formou e tudo mais. Eu queria entender qual foi esse ponto de virada para que tu aceitasse vir. A princípio, eu e o staff, a gente não ia voltar, né, pro Brasil ainda, pela idade, e claro que futebol é uma caixinha de surpresa, então tudo mudou depois da lesão, né. E aí acabou que o staff, eu falei para eles só para eles falarem comigo o que tivesse certo, e o certo era o Botafogo, né? E aí eu falei para ele que sim, aceitaria esse desafio de vir pro Botafogo, de não chegar aqui já, que muita gente está falando que é chegar, ele vai chegar e vai querer só jogar e querer ir embora e tal. Não, eu quero chegar, quero fazer história aqui no Botafogo aqui. E isso, com a ligação do professor, me ajudou bastante ainda, que eu já estava empolgado de vir para o Botafogo, e isso me ajudou bastante. Mas quem a gente conversou fica entre a gente mesmo. A gente também vai ver que o Rica Perrone achou da declaração da Abel Ferreira sobre a torcida do Fluminense vaiar o time na derrota para o Palmeiras no Maracanã. Depois, claro, o Fluminense tá perdendo tudo depois do Mundial de Clubes, certo? 3 derrotas aí depois da Copa do Mundo. Eu concordo inteiramente com a posição do Abel Ferreira em dizer que é absolutamente triste e vergonhoso a torcida do Fluminense vaiar o time no final do jogo, tá? Com todas as condições adversas, com um resultado épico no Mundial, 3 jogos você tá vaiando o time no Maracanã. Time que acabou de ser recebido no aeroporto, que perdeu seu principal jogador, que tá desgastado fisicamente, só pegando jogo grande. Então, eu acho que aí tem alguns momentos aí que o torcedor também tem que ter um pouquinho mais de discernimento, né, cara? Porque, porra, calma aí, eu sei que tu tá puto, queria ganhar, mas, porra, tu vai vaiar os caras? Os caras acabaram de te entregar o maior momento da sua história, você vai vaiar os caras em 3 jogos? Porra, aí também acho over pra caralho, concordo com o Abel Ferreira, achei legal pra caralho a crítica que ele fez, porque foi respeitosa, foi justa, e ele falou, porra, eu não concordo, eu acho injusto com o Fluminense a torcida vaiar no final do jogo, concordo com ele inteiramente. Vamos ver também o que o Mauro César achou dessa declaração. Se ele fosse torcedor do Fluminense, talvez ele vaiasse também, né? Porque o torcedor do Fluminense tá vendo o time tomar 3 derrotas seguidas, fora aquela do Chelsea, são 4 seguidas, né? Ele falou, isso não é futebol, isso é futebol. Futebol é assim. Futebol é assim, se não quiser conviver com isso, sai do futebol, faz outra coisa da vida. Futebol é assim, é assim. Não adianta você, não, fez uma boa campanha. Ok, a torcida ficou feliz, aí o time perde, vende o principal jogador, a torcida cobra. É assim que funciona. Acho até que são cobranças, até concordo com ele, um pouco duras, mas o futebol é assim, essa é a questão. O futebol funciona dessa maneira, entendeu? E no Palmeiras também é assim. Vai o Palmeiras perder 3, 4 jogos seguidos e ver o que acontece. Se a torcida vai ficar rindo, fala, não, que legal, que Flamengo. Eu acho que existe uma situação que às vezes as pessoas têm que entender que time grande, time competitivo, time que disputa grandes competições, se você teve muitas conquistas e de repente você começa a fracassar, essas conquistas ficam na história, serão reconhecidas, eu acho que o torcedor vai lembrar, pô, esse cara foi campeão, mas elas não impedem que o cara manifeste a sua insatisfação, né? E ontem foi uma derrota do Fluminense, do ponto de vista tricolor, daquela para o cara ficar bem irritado, porque o jogo estava para o Fluminense. O Fluminense estava jogando melhor, estava vencendo, aí comete erros assim, grotescos e perde o jogo. O cara saiu de casa, foi ver o jogo ali, vai vaiar, não tem jeito. É inevitável. O que ele gostaria que fosse, acho que seria até legal se fosse como ele está dizendo, esse mundo... O mundo, digamos, utópico, talvez. É meio utópico até, com as pessoas mais pacientes, entendeu? E outra coisa também que existe, que a gente concorde com isso ou não, né? O cara leva um pouco das suas frustrações para o estádio de futebol, né? O jogo foi 7 da noite. O camarada saiu correndo do trabalho, foi para o jogo, chegou lá e tal, correndo, subiu lá a rampa, correndo para ver o jogo. Aí o Fluminense vai bem no primeiro tempo. No último lance, toma aquele gol. Fala, putz, Fábio falhando, outro gol com jogada aérea. Aí no segundo tempo, o jogo está lá 1-1 e tal, está indefinido, o Palmeiras melhora, mas o Fluminense está no jogo. Aí acontece um gol daqueles,
do jogo, faz parte. Isso aí acho que é normal, entendeu? Se ele perder 3 jogos seguidos, ele vai ser vaiado também. O Felipe Luiz também enfrenta esse tipo de coisa, de crítica, passou por várias críticas agora há pouco. E o Dorival ontem aliviou um pouco a barra dele com a atuação contra o Cruzeiro, né? O Corinthians fez um jogo melhor ontem, mas... Ficou mais próximo, né? Mas também estava sendo questionado. A vida é assim, o futebol é assim. E esses profissionais de time grande ganham muito bem por isso também, para lidar com isso também. Está embutido no combo. Né? O Renato Portaluppi é um técnico, por exemplo, muito bem remunerado. Jogadores do Fluminense ganham bem, ganham bons salários. Então, isso tudo está no pacote. Você é muito cobrado, às vezes é uma coisa exagerada, admito, mas o futebol é assim. São os bônus e os ônus. O bônus é salário alto, fama, você vai ser aplaudido nas ruas, onde você for bem recebido quando está vencendo. Né? As pessoas querem tirar foto com você, vão te adorar, vão te admirar, vão ter você como ídolo, as crianças vão te amar, mas quando perde, meu irmão, aí vem tudo o contrário. Sempre foi assim, isso não vai mudar. Concordemos ou não, essa é a realidade das coisas. Então... Quero ver também que o Bruno Formiga está falando aí sobre esse zum que está aí, grande parte das torcidas, especialmente do Palmeiras, sobre jogadores ruins, sobre os pés de rato aí nos times brasileiros, especialmente do Palmeiras. Tem gente aí, palmeirense, reclamando aí de barriga cheia, e em alguns casos até de barriga vazia, eu concordo. No caso de centroavante, por exemplo, nós estamos com a barriga vazia, essa é a verdade, tá, o Bruno Formiga? Não tenho o que falar disso aí, tá? Cara, você aí, que às vezes fica naqueles papos de boteco, assim, falando, putz, como o futebol ali nos anos 90 era bom, né, nos anos 2000, você tá tendo um aperitivo essa semana, de ontem para hoje, como era o futebol nos anos 90, os clubes se auto-sabotando, com crises dos mais diferentes níveis, por incompetência, amadorismo, má gestão. O que essa semana estão vivendo Corinthians, Galo e Flamengo, o do Flamengo não é questão de grana, mas é uma incompetência bizonha de um nível poucas vezes visto, né? De como vaza coisa no Flamengo. A parada do Corinthians é uma loucura, né? A confusão do que é público e do que é privado, do que é do clube e do que é do presidente. E o Galo mesmo tendo virado SAF com direito de imagem atrasado, enfim. Cara, era o padrão no futebol brasileiro antigamente. O padrão. Não era uma semana, era o ano inteiro esses assuntos de salário atrasado, de jogador acionando. Não que isso tenha acabado, mas tem ficado raro. A questão é que 3 dos maiores clubes do Brasil em um dia apareceram com crises distintas. Não dá para dizer que é a imprensa que criou, que é o torcedor. Tudo criado internamente pelos próprios personagens de agentes dos clubes. Aqueles que deveriam proteger o clube ou os ativos do clube são os que estão jogando no ventilador. Então você aí que acha que antigamente era melhor sobre vários aspectos, toma aí essa degustação. Uma quarta-feira de bastante degustação. Isso. Diria um jantar harmonizado. Fica aquele climinha assim de anos 90, de anos 2000, porque, de novo, repito, era o padrão. Era o padrão. Meu irmão, e o palmeirense tá querendo aí o Hulk no Palmeiras, porque jogaram essa conversa aí, e o palmeirense sonha também poder ter o Hulk, por que não? Ele tá jogando um absurdo, ele carrega o Atlético sozinho nas costas praticamente, ou pelo menos ele que cria as grandes chances do Atlético. Quando o Palmeiras a gente viu que foi assim. Então, contra um grande time do futebol brasileiro, ele resolveu, cara. Ele só não ganhou o jogo porque o time, ele não consegue jogar sozinho, não vai ganhar sozinho. De um time que é coletivo igual o Palmeiras, entendeu? Pra mim, o Hulk no ataque do Palmeiras cairia como uma luva. Uma luva. O Hulk pode ter 40, 42, 45 anos. Olha o que ele fez contra o Palmeiras. Jogador decisivo, meu parceiro. Jogador decisivo, que tá jogando pra caramba, tem que estar no mercado. Você tem que olhar pra ele no mercado. Verdade. E o Galo tem 2 jogadores nessa situação. Hulk e Guilherme Arana. Esses 2 caras cabem muito no Palmeiras. O Scarpa também cabe, mas como uma oportunidade de mercado, entendeu? Agora o Hulk e o Arana arrumam o Palmeiras. E aí, meu irmão, além do fato do Danilo ter chegado ao Brasil e ter falado do Palmeiras, o Abel Braga, cara, Abelão citou o Palmeiras também em bate-papo. A gente vai ver o que ele falou, tá? Vou ser breve. Tá. Palmeiras e Fluminense. Tá o time todo escalado, tranquilo. Sábado ele chega no vestiário. O professor, posso falar na minha sala? Bateu na porta, entra aí. Eu queria falar contigo. Não posso jogar. Falei, como não pode jogar, cara? Você tá maluco? Ele falou, professor, eu tô vendido pro Palmeiras. Eu lembro dessa história. O Abad ia ter um encontro aqui com aquele presidente, o último, né, que saiu aí. Na segunda-feira, o jogo era domingo. Eu falei, não faz isso, cara.
Cara, tu não pode fazer isso. Tu vai sair mal do Fluminense. Mas vamos jogar exatamente contra o Palmeiras. Cara, ele falou, não. Eu falei, tá bom, cara, não vou te colocar. Se isso der problema, tu vai ver o que nós vamos arrumar para quarta-feira, hein? Tinha a Sul-Americana, Maracanã. Aí, viemos pro jogo, perdemos 2-1. Perdemos tanto gol, cara. Com aquele garotinho baixinho, Marco Júnior, é isso? Aquele lourinho. Marco Júnior. Perdemos o jogo, 2-1. Só que eu meti a boca, né, cara? Meti a boca. Algum mau caráter do Palmeiras fizeram a cabeça do garoto, isso não se faz, garoto de 18 anos, 19 anos, e não sei o quê. Eu sei que foram os 4 falar comigo antes do jogo de pedir desculpa. Eu falei, não quero desculpa porra nenhuma. Você não podia fazer isso com o garoto. Isso é sacanagem, cara. E o garoto não jogou. O que aconteceu? Melhor negociação. Segunda-feira o presidente, não vendo mais Palmeiras. Mas também vamos ver. Meus amigos palmeirenses. Richard Rios já chegou ao Benfica, já está em Portugal lá, já está se adaptando, já está se ajeitando lá em Portugal, já está lá se arrumando em Lisboa lá. Pero, embora é espanhol, né? Mas tudo bem. Ele falou para a torcida do Palmeiras, mandou um recado para a torcida do Palmeiras e a gente vai ver esse recado. Fala, família Palmeiras. Bom, passando aqui para deixar um pequeno recado para vocês, de eterna gratidão por tudo que fizeram por mim, todo o pessoal do Palmeiras, o staff, os físios, os cozinheiros, os fotógrafos, segurança, enfim, se eu estiver esquecendo de mais alguém, eu venho aqui falar que eu sou muito grato por vocês me ensinarem muitas coisas, torcida, agradecer pelo apoio, mesmo nos momentos não tão bons, estiveram comigo, me ensinaram a vencer não só no futebol, e sim na vida. E agora estou indo realizar um sonho meu e da minha família. E mesmo de longe, eu quero que vocês tenham certeza que eu vou estar torcendo por todos vocês e sempre apoiando vocês. Até breve. Você gostou do recado do Richard Rios? Gostou da declaração aí do Danilo? O que você achou das opiniões aí do Rica Perrone, do Mauro César e do Abelão, hein? Bom, deixe o seu like, se inscreva no canal, claro, coloque aí o seu comentário, a sua análise e a cidade de onde você assiste aos nossos vídeos. Obrigado. Avante palestra.